voltamos com Manhã da Piedade. Se você ainda não segue, quero te pedir, né, gente? Vai lá no Instagram, segue a gente, @Manhã da Piedade. Lá você vai ver os nossos bastidores, envia pedidos de oração, dúvidas, sugestões. Muito bem. Mulheres que farão a mamografia de rotina devem realizar o exame antes de tomar a vacina contra a Covid-19 ou 4 semanas após a segunda dose. A recomendação é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que alerta para possíveis confusões entre uma reação comum ao imunizante e sintomas de câncer de mama. Quem vai nos falar sobre esse assunto é a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais, doutora Ana Maria Massaúde. Bom dia, doutora. Bem-vinda de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia a todos aqui que estão conosco hoje nessa manhã. Doutora Ana Maria, por que deve ser dado esse prazo? Esse prazo, ele deve ser dado para se evitar uma confusão entre um linfonodo inchado, que popularmente a gente chama de íngua, com uma alteração que possa estar vindo de outros órgãos. Então, quando a gente faz um exame de imagem, que pode ser ultrassom, mamografia ou ressonância, é avaliada a axila da pessoa. E se essa pessoa fez uma vacinação recente, esse linfonodo ele pode crescer. Não é com todas as mulheres que isso ocorre, não é com todos os homens que isso ocorre, mas essa diferença do aspecto normal do linfonodo pode confundir na hora de fazer a avaliação e de dar o resultado do exame. E essa orientação, ela serve só para Covid ou qualquer vacina? Qualquer vacina ou vários imunizantes já foram relatados que fazem acontecer íngua, que também acontece, por exemplo, quando a gente faz uma cutícula e machuca, quando a gente tem uma queimadura, qualquer tipo de lesão, de agressão ao organismo, faz com que ele produza células de defesa. E ao produzir essas células de defesa, a gente produz essas ínguas, que ficam esses caroços. E na axila, quando a gente faz o imunizante no ombro, daquele lado que foi feito o imunizante, pode ter essa íngua, esse inchaço no linfonodo. Então, já foi descrito contra a vacina da gripe, na vacina de tuberculose, de varíola, do HPV, esse aumento do linfonodo. Só que, atualmente, o que tem acontecido é que muitas pessoas estão se vacinando ao mesmo tempo, muitos adultos estão se vacinando ao mesmo tempo. E coincide que a pessoa faz um exame de imagem e aí descobre aquele linfonodo que pode ser normal. Só que, normalmente, quando a gente tem um linfonodo atípico, ele está inchado, a gente faz uma pesquisa para saber por que esse linfonodo está inchado ou não. E aí, no caso da vacina, pode coincidir da pessoa ter o linfonodo inchado e ter alguma outra alteração. Doutora Ana Maria, se a paciente não puder esperar para poder, esse tempo, né? Qual que é a orientação? A orientação é o seguinte: aquela mulher que está com o exame em dia e que não está sentindo nada, se ela puder esperar essas 4 semanas depois da vacinação, ela evita essa questão de ter que ficar repetindo o exame, porque ela faz o exame, vê que deu uma íngua, aí dali 2 meses ou 3, ela vai ter que repetir o exame novamente para ver se a íngua sumiu. Aquela mulher que está com sintoma, aquela mulher que sente um nódulo na mama, uma área diferente, é alguma coisa repuxando, a pele alterada, ela deve fazer o exame de mamografia independente de quando ela fez a vacina. Então, para a mulher com sintomas, isso não faz diferença se ela Uhum. vacinou ou não. Ela tem que fazer a mamografia ou fazer o exame de imagem que tiver que ser feito. E também para aquelas mulheres que não estão com o exame em dia. Por causa da pandemia, mais da metade das mulheres, ou mais ou menos a metade das mulheres, deixou de fazer exame de imagem da mama. E a nossa preocupação é essas mulheres estarem com câncer de mama e não fazerem o diagnóstico. E aí elas atrasarem o exame por causa de uma vacina. Então, nenhuma mulher deve deixar de vacinar com medo de produzir essa íngua, mas também não deve deixar de fazer a mamografia por causa dessa alteração que pode vir a acontecer. Isso não é frequente.
Então, assim, o que a gente fala é que a íngua ela vai aparecer do mesmo lado que for vacinado e na minoria das pacientes, a menor parte das pacientes vai ter, das mulheres vai ter íngua. Então, atrasar um exame de imagem por causa do receio de ter uma alteração radiológica não é válido. Entendi. Doutora Ana Maria, se essa íngua persiste, né? Essa inflamação persiste, isso não está certo, né? Então, se passou um mês de imunização e essa mulher ainda está com essa íngua, porque a íngua, o organismo está avisando que tem uma infecção, não é isso? Isso, a maioria das ínguas que a gente tem é algum processo inflamatório. Então, é um machucado, é um corte, ou no caso da vacina, é uma vacina, ou às vezes pode ser uma defesa do organismo contra uma doença. A axila, ela não drena só mama, ela drena braço, ela drena pescoço, alguns órgãos também do tórax. Então, se a pessoa tiver algum problema nessa região do tronco ou da cabeça, ela pode produzir íngua na axila. E isso, quem faz a avaliação, realmente é um mastologista. Então, a mulher que tem íngua na axila, independente de ter vacinado ou não, ela deve procurar o mastologista para olhar, porque a maior parte delas, quando é uma agressão, tipo um processo inflamatório, uma infecção, ela vai regredir sozinha. Então, ela tem o período que o organismo precisa produzir mais linfócitos, mais células de defesa, e depois ela vai e ter regressão normal. Então, aquela íngua persistente, independente de vacinação, qualquer época da vida da pessoa, ela deve ser olhada. Verdade. Doutora Ana Maria, aproveitando sua participação aqui no Manhã da Piedade, eu também quero falar sobre a amamentação com a senhora. Ela contribui para a redução das chances de desenvolvimento do câncer de mama? A amamentação, ela é muito importante, a gente já sabe, para aquele vínculo da mãe e do bebê, e além disso, ela proporciona uma melhor saúde, tanto para a mulher que amamenta, quanto para o bebê que é amamentado. Além do período da amamentação, isso se prolonga. Então, a mulher que amamenta, ela tem uma redução do risco de câncer de mama. Essa redução é mais ou menos por volta de 4,3% para cada ano de amamentação. Então, quanto mais amamenta, menor o risco de câncer de mama. Não vai zerar, mas a mulher que amamenta mais, ela tem menos risco. Principalmente por quê? Por causa da questão hormonal. Durante o período da amamentação, a mulher ela reduz a produção do hormônio estrogênio. E esse hormônio estrogênio é aquele que faz a multiplicação celular. Ele é muito importante para nós mulheres, é o que deixa, né, a nossa pele não seca, é o que deixa a região genital também não ficar seca, mantém a proteção dos ossos, mas, por outro lado, na mama, ele vai produzir mais células. E ao produzir mais células normais, se alguma delas vier alterada, ela pode crescer. Então, no caso, a amamentação, ao reduzir esse estrogênio, tanto é que algumas mulheres ficam até sem menstruar durante o período de amamentação, ela reduz esse estímulo que poderia aumentar o risco de câncer. Então, a amamentação, a cada ano, há uma redução do risco de 4,3%. Que maravilha isso! E também a amamentação, a criança é uma vacina natural também, né, doutora? Isso, para a criança, o que a gente sabe é que se as crianças forem amamentadas no peito, elas vão ter um menor risco de doenças infecciosas, vão ter menor risco até de alguns tipos de alergia, e, além disso, aumenta a sobrevida para essas crianças. Sobre a doença mamária, a amamentação também é eficiente contra as inflamações das doenças mamárias, como mastite? Do período da amamentação, o que acontece é que a mulher ela pode desenvolver mais mastite, mas isso principalmente porque a papila, que é o bico do peito, pode às vezes rachar. E por aquelas pequenas rachaduras, os micróbios que já existem normalmente na pele, eles podem infiltrar e infeccionar. Para que isso não aconteça, é importante a mulher ter os cuidados de higiene normais, de limpeza após a amamentação, os cuidados de higiene durante a amamentação. Basicamente, não tem assim muita coisa a se fazer. É ter cuidado, não deixar a mama ficar engurgitada, ficar cheia, e ter os cuidados de higiene normais.
Verdade. Então, doutora, vamos repassar o que a gente falou aqui. O importante dessas mulheres na pandemia que pararam de fazer exame. A partir de qual idade que a gente precisa ser mais frequente no exame de mamografia? Para as mulheres, de modo geral, a idade é 40 anos. Para as mulheres que têm alto risco, ou seja, que tem muitos casos de pessoas jovens na família com câncer de mama, essa idade já é 30 anos ou 25, caso seja de uma família que as pessoas jovens têm câncer. E essa idade que vai fazer até quando, elas não têm diferença. Então, ou seja, apesar de muitas sociedades elas indicarem que as mulheres elas devem fazer o exame até a idade de 69 anos, que seria o Ministério da Saúde recomenda, ou de algumas sociedades falarem que até 74, 75 anos, essa idade depende mais da saúde da mulher. Se a mulher tiver uma boa saúde, ela deve continuar fazendo mamografia. E então é assim, até 40 anos, se está tudo bem na saúde, uma vez por ano? É uma vez por ano. De 6 em 6 meses, se for alto risco. Então, assim, a gente recomenda que a mulher, a partir dos 18, ela vá, procure o médico. Ao procurar o médico, ela relata o histórico familiar, ele vai fazer essas avaliações com ela para ver qual que é o risco dela desenvolver. Existem vários modelos de cálculo de risco para câncer de mama, por exemplo. E, a partir daí, vai definir se ela vai começar a fazer os exames de imagem a partir dos 25, dos 30, dos 40 ou dos 50 anos. Então, dependendo, hoje em dia a gente faz para a saúde pública, ou seja, para aquela mulher sem sintoma que não tem ido ao médico, ela deveria receber em casa um pedido de mamografia para ela fazer pelo menos a cada 2 anos, mesmo sem uma consulta médica, porque ela fazendo a mamografia fosse alterada, ela ia procurar o serviço de saúde. Para aquelas mulheres que já têm controle no serviço de saúde, elas devem anualmente estar conversando com seu médico de forma individualizada, personalizada, qual é o período que ela deve fazer o exame de imagem. Claríssimo. Doutora Ana Maria, muito obrigada por senhora parar seu tempo e vir conversar com a gente. Lembrando, o Instagram é SB, Sociedade Brasileira Mastologia, SB Mastologia, isso? E o site é mastologia.org.br. Isso, e tem o da Regional de Minas Gerais, que é SBM Mastologia, que é o arroba. Arroba MG. SBM Mastologia. MG no final. MG no final. Isso. Doutora Ana Maria, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou deixar registrado? Eu gostaria de lembrar as mulheres que o câncer de mama é o câncer mais frequente, é o tipo de câncer mais frequente no mundo. E que é o que mais mata mulheres. Por isso, não deixem de cuidar da sua saúde mamária. Desde a prevenção, com atividades físicas regulares, redução da ingestão de bebida alcoólica, redução do peso ou cuidado para não ficar com obesidade. Isso é muito importante. E fazer os exames regularmente. Muito bem, fazer os exames regularmente, procure seu médico. Acompanhe o Instagram da Sociedade Brasileira de Mastologia, MG, Regional MG. Doutora Ana Maria, muito obrigada. Deus abençoe seu trabalho, viu? Muito obrigada a vocês todos. Um abraço. E o Manhã da Piedade vai para mais um intervalo, é rapidinho. Na volta, tem Evangelho de hoje e os pedidos de oração. Não saia daí.